Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos falar sobre fome. Mais um sintoma aí que acontece na menopausa. Jesus amado, vocês já repararam que na menopausa a gente tem mais fome, a gente fica mais ansiosa pelos alimentos? Isso é comum acontecer. É uma reclamação constante que eu tenho. Aí a gente começa a comer demais e ainda comer as coisas erradas. E aí começa aquela gordurinha a brotar e aí a gente começa a aumentar o peso. Mas por que, Catarina, que a gente começa a ter essa fome louca na menopausa? Isso acontece porque os nossos hormônios caem. E o estrogênio é um dos hormônios que anda de mãos dadas com a serotonina. E aí, à medida que o estrogênio cai, a serotonina cai também. E aí, vocês já repararam que a gente fica mais compulsiva pelo doce. A gente quer doce, a gente vai muito mais para o carboidrato. Então, o consumo nosso, o carboidrato fica lá em cima na nossa alimentação e a proteína lá embaixo. Então a gente fica desproporcional, o consumo é muito maior de carboidrato por conta da serotonina que caiu, e aí a tendência é a gente procurar mais o carboidrato. E aí a gente começa a aumentar. Então, o que a gente tem que fazer aí como dica no seu dia a dia? Primeiro passo é inverter essa ordem, colocar a proteína lá em cima e descer o carboidrato. Você tem um consumo maior de proteína, porque isso vai ajudar na sua saciedade. E aí você já acordar de manhã comendo proteína. Então, eu vou comer um pão com ovo, pão com sardinha, pão com atum, pão com carne moída, pão com frango, né? Ou fruta com a proteína. Então eu preciso estar colocando muito mais proteína aí do que o carboidrato em geral. E aí a outra dica que você pode fazer é colocar algumas coisas que saciam. Então a gente tem duas fibras que são excelentes para dar aquela saciada, para que você não chegue na refeição com muita fome. Então você pode, por exemplo, fazer em todas as suas refeições, você está colocando. É a chia. A chia, quando você coloca na água, ela dá uma inchada, ela incha, ela forma volume, como se fosse um sagu. Então, quando acontece isso lá no nosso estômago, ela vai fazer isso, ela vai dar aquela inchada e aí vai ocupar uma parte do seu estômago, fazendo com que você tenha menos fome, aí dando aquela sensação que você já comeu. Então você pode pegar uma colher aí de sopa de chia, diluir num copão d'água e aí ele vai virar um gelzinho. Você pode pegar essa aguinha aí e comer antes das refeições a uma média de uma colher de sopa dessa mistura aí da chia junto com a água, porque ela vai virar um sagu, como se fosse um sagu, ela incha. Então eu posso pegar um copo d'água com a colher de chia, então ela dá aquela inchada. E aí eu vou comendo essa chia aí antes das refeições, ali naquele momento ali, uns 15 minutinhos antes, eu já posso estar comendo uma colher dessa chia. Uma outra dica é você misturar ali na água e tomar já essa chia com um copão d'água. Então vai ter o peso da água e mais o peso da chia ali, dando esse conforto para que você não exagere muito na sua alimentação. E aí você já vai, primeira refeição que você faz, coloca proteína. Então eu tenho lá salada, legumes, carne, arroz e feijão. Vamos imaginar. Eu começa pela carne, pela salada, pelo legume e deixa por último arroz e feijão. Então você vai dando aquela saciada melhor. Aí você vai perceber que você já não vai comer tanto ali na hora do almoço ou na hora do jantar. E pela manhã a mesma coisa. Tomou a chia, aí você vai para os ovos mexidos.
Então, come os seus ovos mexidos, aí você pode ir para uma fruta com uma fibra, colocar ali uma colher de linhaça, de aveia, do que você tiver em casa. Então, você já vai dar uma saciedade. E aí, se der vontade de comer o seu pãozinho, você come, mas você já deu um forro, uma proteção ali no seu estômago, e você vai perceber que você vai ficar com muito menos fome, vai comer muito menos os carboidratos. Então a chia, ela é muito interessante para você usar nesse momento de compulsão aí. E a outra dica é uma outra fibra, que é o psyllium. O psyllium é uma fibra maravilhosa também, porque quando você joga ali na água, ele aumenta de tamanho. Então eu posso fazer esse mesmo processo com o psyllium. E aí o psyllium, tanto o psyllium quanto a chia, você encontra em casas de produtos naturais. Então são fibras muito interessantes para você ter em casa. E o psyllium tem uma coisa assim muito legal que eu gosto também, é que ele age como se fosse uma vassourinha varrendo, levando com ele as toxinas, excesso de gordura da dieta. Então ele elimina essas coisas aí. E também vai ajudar na diabetes, vai ajudar na saciedade, vai ajudar lá no nosso intestino também. Então, pessoas que têm colesterol alto é excelente. Então, a gente pode estar já ajudando outros setores aí a melhorar aí. Então, usar a chia, o psyllium, melhorar o aporte proteico em melhor quantidade e o carboidrato em menor quantidade, e mais para os alimentos integrais, os legumes, as saladas, as frutas, né? No lugar, evitar aí daí o doce, evitar o carboidrato sozinho, porque se você come um carboidrato sozinho, você vai ter mais fome, porque você sinaliza um aumento de insulina, e esse aumento de insulina vai te dar mais fome, e aí vai virando aquela bola de neve. Então, se você fizer essas dicas aí, e não esquecer de uma boa hidratação. Muitas vezes a gente tá com fome, mas na realidade, sabe o que é? É sede. Então, bora lá fazer essas diquinhas aí para te ajudar aí nessa fome, nessa ansiosidade, e aí você passa pela menopausa de boa. Fica essas dicas aí para você. Um beijo, se ame e se cuide. Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, Up Saúde Telemedicina, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Farma e Fórmula, Farmácia de Manipulação, Lanches Bartô Burger, Restaurante Convés, Vila Real Hotéis, Daves Georreferenciamento, Supermercado Renascer, Ótica Paraná.